de Bois, projeto manual, na verdade surgiu a partir do momento que nós começamos a ler o conto Conversa de Bois, né? E como eu tenho esse projeto manual aqui feito pelo meu pai, eu achei uma hora oportuna de mostrar. E como surgiu esse projeto manual, vou explicar rapidamente. Um amigo daqui de Limeira, um geólogo aposentado da Unicamp, se interessou por carro de bois e me ligou para perguntar sobre uma peça do carro de bois, especificamente o que era cocão. E eu não sabia o que era o cocão. Falei, olha, se você não se importar, eu ligo para o meu pai e daqui a pouco eu te dou uma resposta. Liguei para o meu pai, ele me deu a resposta e perguntou, e fez mais, perguntou, será se ele não quer que eu desenhe para ele o carro de bois, escreva alguma coisa sobre o carro de bois? Falou, olha, ele vai ficar muito satisfeito com isso. E assim ele fez, né? Mas quando ele me entregou esse desenho e me entregou os comentários que ele fez, eu falei, mas eu não vou dar isso para ele de jeito nenhum. Eu vou ficar eu com esse projeto de carro de bois, né? Então, é esse senhor, esse José Bento dos Santos, nasceu em 1918, né? Faleceu em 2011, na boca de completar 93 anos, né? Uma vida muito interessante. Era um leitor voraz, mas que não conseguiu ler, infelizmente, o Grande Sertão. Ele encontrou uma dificuldade muito grande, Sagarana ele leu, Jorge Amado ele leu tudo, e teve muita dificuldade em ler o Grande Sertão. Então, ele me entregou esse projeto, e esse projeto foi desenvolvido numa região chamada São José do Canastrão, que é essa fotografia que a gente vê, essa igreja centenária, aí que meu pai morava, que ele mudou para esse local em 1924 e mudou de carro de bois. Ele veio de uma fazenda próxima e mudou para lá em 1924. E o São José do Canastrão, ele está num ponto equidistante, ele está a 7 quilômetros do Rio Borrachudo e a 7 quilômetros do Rio Abaeté, cada um na sua vertente. Aqui a gente vê a vertente do Borrachudo lá para o lado das nuvens e a vertente do Rio Abaeté do lado de cá da foto. E eu iria dizer, né, que o Rio Abaeté e o Rio Borrachudo são cenários, né, da obra de Guimarães Rosa, mas eu me corrijo depois de ter ouvido e visto, né, o vídeo da Mônica, que ele diz que a natureza para Guimarães Rosa não é cenário, mas personagem. Então, eu diria que o Rio Borrachudo, esses dois rios que meu pai tanto conviveu, eles são personagens da obra de Guimarães Rosa. Então, aqui a gente vê duas passagens, né? O primeiro aqui do Grande Sertão, falando do Rio Abaeté, da barra do Rio Abaeté, e de Turíbio todo, né? No conto aqui de Sagarana, que nasce na beira do Borrachudo e era celeiro de profissão. Então, esses dois rios fizeram parte da vida do meu pai e da minha infância. Eu frequentei esses rios, né? Tive a oportunidade de conhecê-los. E um dado interessante que a Mônica sempre comenta sobre a natureza, os percalços que a natureza sofre, né, provocado pelo homem, um detalhe interessante que o meu pai comentou comigo. O Rio Borrachudo é o último afluente do Lago de Três Marias, da margem esquerda do São Francisco. E o Rio Abaeté é o primeiro afluente da margem esquerda, abaixo da represa de Três Marias. E o meu pai conta que depois que a represa de Três Marias foi construída, a população de peixes do Rio Borrachudo mudou. Do Rio Abaeté não, mas do Rio Borrachudo mudou, porque ele deságua exatamente no lago, né? E alterou a população de peixes do rio. E eu coloquei aqui alguns termos, né, que aparecem no conto Conversa de Bois, para a gente mostrar no carro efetivamente o que é. O primeiro detalhe que ele fala são das juntas, né? Boi da guia, pé do coice e junta do coice. Isso na ordem, de frente para trás. O boi da guia, né, são os bois da frente. Depois vem o pé da guia ou contra guia, pé do coice ou contra coice e a junta do coice. Na minha terra, mais no norte de Minas, e quando eu era criança, a gente chamava também a junta do coice de junta de cabeçalho, que é a primeira junta que fica junto efetivamente do cabeçalho do carro. Então, a gente chamava essa junta de cabeçalho. E uma coisa que não sei se todos perceberam na leitura,
o tamanho dos bois, né, ele vai aumentando à medida que o boi se aproxima do carro. Porque quanto mais próximo do carro o boi está, mais força ele faz. Então, os bois maiores são os bois da junta do coice, que tanto ele faz mais força para tracionar o carro, quanto somente eles freiam o carro, tem a capacidade de frear. Porque os bois que estão mais na frente, pé do coice, pé da guia e boi da guia, não tem essa capacidade de frear, porque só freia quando a canga está acoplada ao cabeçalho, né? E em algumas situações emergenciais, em locais muito acidentados, coloca-se uma junta de bois atrás do carro, que se chama bois da corda, para segurar, para frear o carro um pouco mais. E aqui ilustrado, né, a gente tem aqui esquematicamente um desenho das 4 juntas, né? Boi da guia, que são os bois da frente, normalmente são os bois mais jovens, são bois mais ariscos, como está descrito no texto, que são bois que gostam de chifrar e pisar, não é? Aí vem o pé da guia, que é o seu segundo, ou contra-guia, pé do coice, e por fim aqui a junta do coice, que fica mais próximo do carro, tá certo? Aqui nós já começa a ver os termos que aparecem, né, no texto que nós estamos lendo, na novela que a gente está lendo até agora, Conversa de Bois, os termos que aparecem referentes ao carro de boi. Então, nós temos a canga, né? A canga, todos nós sabemos o que é. Essa é o instrumento aqui que pega no pescoço do boi. E as cangas, elas têm tamanhos diferentes de acordo com as juntas, porque vai fazendo força diferente. Os canzis são esses dois, os canzis de madeira, que eles chamam de canzis biselados, né? Que são essas duas madeiras que pegam no pescoço do boi, e a brocha que liga um canzil ao outro e pega ali embaixo na barbela do boi, né? Vamos continuando aqui. Os singéis, soga e ajojo. Cinzéis é a dupla, né? É a dupla de bois, cada dupla, cada junta é chamada de singel. A soga é a corda que liga a cabeça dos bois para que eles não olhem para fora, os dois olhem para fora de maneira simultânea. Então, quando eles olham para o lado, os dois têm que olhar para o mesmo lado, porque é a soga segura. Ou ajojo. Aqui nós não temos o ajojo, temos só a soga. O ajojo, quando nós temos uma argola no chifre do boi, um do lado direito e outro do lado esquerdo, que liga um boi ao outro com a mesma finalidade da soga. Mas ele relata no texto que quando o boi tem o chifre verde, quando perfura o chifre sangra, não é? Chamado que o chifre está verde. O cocão, que o Agenor Soronho manda o Tiãozinho azeitar, né? Ou melhor, o chumaço que ele manda ajeitar, é segurado pelos cocões. Os cocões são essas duas madeiras que o eixo segura. O chumaço é uma madeira semilunar que gira, que o eixo do carro gira sobre o chumaço, e normalmente o chumaço e o eixo ele é constituído de madeira diferente, que não podem ser duas madeiras muito duras, porque pega fogo, né? E tem que azeitar, tem que passar óleo de mamona para lubrificar o eixo do carro de boi. E tem a chaveta da cantadeira, que o Agenor Soronho apertou e esqueceu que apertou. Depois ele queria dar no próprio Tiãozinho, porque estava muito apertado os cocões, e Tiãozinho diz lá no texto que ele mesmo, que o Agenor Soronho apertou e não se lembrava de ter apertado a chaveta da cantadeira. Quando aperta a chaveta do cantadeira, o carro canta mais ou menos. Vamos continuando aqui por outra vista. O cabeçalho, que é essa madeira que vai de extremo a extremo do carro e que pega a primeira junta dos bois, né, que é a junta de coice ou junta de cabeçalho. A cheda é a mesa, essa madeira que em volta do carro de bois. E o interessante salientar que já se procura a árvore com essa curvatura da cheda para o carro ficar mais resistente. Então, procura a madeira, que o meu pai usava basicamente para fazer carro, a madeira era o bálsamo. Os fueiros, né, que são as madeiras que são encaixadas dentro dos furos em cima da cheda.
para que se possa colocar a estrutura para segurar a carga. Cintas ferradas. Cintas ferradas aparecem na roda do carro, por fora da roda do carro tem uma cinta de ferro que é para tornar a roda mais resistente. E essa cinta é colocada, esquenta essa cinta, ela dilata, coloca na roda e esfria e ela aperta a roda do carro. Os óculos de tirar barro são os furos que existem na roda e efetivamente passa o barro e também esses furos determinam o canto do carro. E tem também o chifre de unta, que tá também no texto, é um pedaço de chifre onde se coloca o azeite para se passar no chumaço, né? É uma azeiteira para se passar o chumaço, tá certo? E aqui aparece novamente o ajojo, nós já falamos. E agora nós vamos mostrar uma fotografia muito curiosa. Essa fotografia me foi enviada por esse menininho aqui que está na foto. Esse menino, ele graduou comigo, ele fez faculdade, nós formamos juntos. E eu ia sempre na casa dele, e eu conversei com ele recentemente sobre carro de bois, e ele me mandou essa fotografia. Eu nunca tinha visto, na verdade, um carro de porcos, né? Esse senhor aqui é o avô dele, né? Ele é do sul de Minas, região de Alfenas, e ele me mandou esse carro de porcos. E eu aproveitei essa fotografia para mostrar aqui um outro elemento que aparece no texto, que é a esteira de caniço. A esteira de caniço é uma palha, vamos dizer assim, né, em volta do carro para conter a carga. A gente chamava isso do carro de boi, a gente chamava balaio, né, o balaio do carro, porque era muito parecido realmente com o balaio. E esse senhor que aparece na foto também é da fazenda que ele morava e era o carreiro que tocava os bois lá da fazenda. E aqui a gente já parte para o desenho que o meu pai fez, à mão livre, né? Aos 85 anos de idade, ele desenhou já com a letra um pouco trêmula, ele escreveu aqui onde se coloca os fueiros, essa peça que é chamada de cadeia, essas duas peças que são os colcões, onde encaixa o eixo do carro. Desenhou também as rodas, colocando o nome das peças, né? As peças laterais são chamadas de cambota, cambota de um lado, cambota do outro, aqui os óculos, né, que aparecem no texto, essa madeira que é enfiada entre as rodas, que são as arreias que montam e mantêm as rodas em posição. O eixo, ele colocou a nomenclatura do eixo, né? E aqui uma trincha, que é uma estrutura utilizada também para fazer as rodas, tá bem? Então, foi esse desenho que ele fez. Se vocês quiserem, depois se solicita que eu mando para vocês. E, por fim, a gente deixa aqui uma mensagem, né? uma frase, né? do Conversa de Bois, que o nosso pensamento de bois é grande e quieto, tem o céu e o canto do carro. Então, a gente já discutiu isso bastante, que no conto, Guimarães Rosa personifica os bois, né? Eu acho que, na verdade, ele não personifica, ele santifica os bois, porque ele diz que até é melhor pensar como bois do que pensar como homens. Então, eu acho que, na verdade, ele santifica os bois. Não é isso? Bravo, Júlio!